Bom dia, somos a equipe 6. Nós vamos apresentar um trabalho de física sobre a tomografia. Agora eu vou falar um pouco sobre a história da tomografia. A tomografia começa na descoberta dos raios-x em 1895 por Röntgen, só que ainda faltava uma forma de obter imagens internas sem a sobreposição típica das radiografias. A solução começou a surgir em 1963, quando Alan Cormack desenvolveu a matemática capaz de reconstruir uma imagem interna a partir de centenas de medidas de como os raios-x atravessam o corpo em diferentes ângulos. Essa teoria abriu o caminho para a criação de uma máquina real. Em 67, Godfrey Hounsfield, engenheiro da IBM, aplicou essa ideia na prática. Ele imaginou usar um feixe estreito de raios-x girando ao redor do objeto e registrar a quantidade de radiação que conseguia atravessá-lo. Cada leitura gerava números que, juntos, poderiam ser transformados em uma imagem por um computador. Hounsfield construiu um protótipo em 1969, testando primeiro em objetos simples e depois em cérebros de animais. O sistema fazia centenas de medições e o computador organizava esses dados para formar um corte interno do objeto. A primeira tomografia computadorizada. Finalmente, em 1971, Hounsfield instalou o primeiro tomógrafo em um hospital em Londres e realizou o primeiro exame clínico. Embora lento, ele conseguia mostrar detalhes internos que nenhuma radiografia conseguia, marcando o surgimento oficial da tomografia computadorizada moderna. A história da tomografia, ela começa em 1917, quando o matemático Johann Handel desenvolveu a base teórica que tornaria essa tecnologia possível. Ele criou um método capaz de reconstruir imagens internas a partir de diferentes projeções, algo totalmente inovador para a época e que se tornaria o fundamento matemático por trás de todos os tomógrafos modernos. A partir dessa descoberta, abriu-se o caminho para que no futuro fosse possível enxergar o interior do corpo sem precisar de procedimentos muito invasivos. E seguindo essa base teórica, um grande avanço ele ocorreu em 1972, quando Hounsfield e Cormack conseguiram transformar a matemática em tecnologia e criaram o primeiro tomógrafo computadorizado. Esse equipamento ele permitia gerar imagens em fatias do corpo humano usando raios-x combinados com cálculos computacionais. A invenção ela revolucionou a medicina, tornando o diagnóstico muito mais preciso e seguro, o que rendeu aos dois o Prêmio Nobel de Medicina em 1979. A partir dessa primeira grande inovação, a tomografia ela continuou evoluindo ao longo dos anos. Isso entre 1980 até os anos 2000, os aparelhos eles passaram a ser mais rápidos e precisos, e surgiram os tomógrafos de múltiplas fatias, capazes de capturar várias imagens ao mesmo tempo. Isso não só acelerou os exames, como também melhorou muito a qualidade das imagens, permitindo visualizar detalhes cada vez menores e facilitando diagnósticos mais complexos. Com a tecnologia, avançando continuamente, chegamos à tomografia como conhecemos hoje. Os equipamentos modernos produzem imagens em 3D, têm resolução muito maior e utilizam doses menores de radiação, tornando o exame mais seguro. Além disso, são capazes de reconstruir estruturas internas com altíssimo nível de detalhe, ajudando não só no diagnóstico precoce, como no planejamento de cirurgias e no acompanhamento de tratamentos. Toda essa evolução, ela mostra como a tomografia se tornou essencial para a medicina e como foi um dos maiores avanços tecnológicos ligados à física e à saúde. Agora eu vou falar sobre as aplicações no cotidiano. A tomografia na medicina, ela é usada para enxergar o interior do corpo com muito mais detalhe do que um raio-x normal. Ela ajuda médicos a identificar fraturas, hemorragias internas, AVC, tumores e outras doenças de forma rápida, o que é essencial em emergências. Também serve para planejar cirurgias, biópsias e tratamento como radioterapia, porque mostra exatamente onde está cada estrutura. Hoje já existem até scanners portáteis que vão para a UTI ou ambulância, acelerando o diagnóstico. Ela também é utilizada na indústria. A ideia é quase a mesma, só que aplicada a objetos. A tomografia industrial permite analisar peças, componentes eletrônicos e materiais por dentro, sem precisar desmontar ou destruir nada. Ela é ótima para controle de qualidade porque revela fissuras,
porosidades e erros de fabricação. Também é muito usada em pesquisa e desenvolvimento, quando é preciso entender a estrutura interna de algo com precisão. Tipos de tomografia. Tomografia computadorizada, TC ou TCC. É a mais conhecida. Usa raio-x e um computador para formar imagens detalhadas de órgãos, ossos, vasos sanguíneos e tecidos. É muito usada para detectar tumores, fraturas, hemorragias, problemas pulmonares, entre outros. Tomografia por emissão de pósitrons, PET-TC. Combina a tomografia computadorizada com uma substância radioativa que permite analisar o funcionamento dos órgãos. É muito usada em oncologia, cardiologia e neurologia, pois mostra como o corpo está funcionando, não apenas a sua estrutura. Tomografia por ressonância magnética, RM ou TRM. Apesar de nem sempre ser chamado de tomografia, também produz cortes do corpo, mas usa campos magnéticos em vez de radiação. É indicada para estudar cérebros, músculos, articulações, coluna, coração e outros tecidos moles. Tomografia de feixe cônico, CBCT. Usada mais na odontologia e na área de cabeça e pescoço. Fornece imagens em 3D do crânio, dentes e articulações da face, com menos radiação do que a tomografia comum. Tomografia óptica, OCT. Usada principalmente na oftalmologia. Analisa em detalhes estruturas do olho, como a retina, sendo essencial para diagnosticar glaucoma, degeneração muscular, entre outras doenças. Cada tipo de tomografia tem o seu objetivo, e o médico escolhe o exame conforme a parte do corpo que será estudada. Bom, a minha parte é falar um pouco sobre os conceitos da tomografia e como ela funciona e para que ela serve, né, principalmente. Bom, ela é um exame que utiliza ali o raio-x e alguns computadores para que sejam criadas imagens de fatias do corpo. Então, como que ela funciona, né? O paciente ele vai entrar num tubo giratório, onde ela vai ser dividida ali em 3 etapas. A primeira etapa é o raio-x, que ela fica de um lado do tubo giratório. Esse raio-x vai ser emitido e vai atravessar o corpo do paciente, como é bem visto ali na imagem. Aí no outro lado do tubo giratório vai ter os detectores, que vão detectar esse raio-x após ser, né, atravessado pelo corpo, e vai ser mandada essa informação ali para os computadores, onde esses computadores vão fazer, vai ser criada, né, uma imagem de alta resolução, que é chamado também de reconstrução tomográfica, que é a construção ali de basicamente como está dentro do corpo da pessoa. Daí essa imagem, não sei se vocês já viram quando eu era pequeno e acabou não conseguindo identificar, né, o porquê que tinha as cores brancas, cinza e algumas partes eram pretas e ficou meio confusa a imagem. É porque basicamente cada parte ali do corpo ele vai ter uma melhor absorção desse raio-x. Então, por exemplo, os ossos é onde esse raio-x é muito absorvido. Então, a imagem ela vai sair em mais branco, mais clarinho. Agora, os tecidos moles, ela acaba pegando pouco essa absorção. Então, ela vai aparecer numa parte mais cinza, como mostra ali a imagem, né? E agora, os órgãos, né? Eles vão ser quase nada absorvidos pelo raio-x. Então, é por esse motivo que ele fica mais escuro, mais preto ali na imagem. Então, é por isso que tem esses contrastes em imagens, é por causa realmente da absorção desse raio-x. Agora que a gente já viu um pouquinho de como funciona essa tomografia, eu vou explicar um pouco de como o campo elétrico está envolvido nesse processo. Bom, ele acontece basicamente em duas partes, no raio-x e nos detectores. No raio-x, a gente vai ter um cátodo, que é o polo negativo, e o ânodo, que é o polo positivo. E vai criar-se um forte campo elétrico entre eles. É mais ou menos uma aplicação de alta tensão de 30 a 150 mil volts. E esse campo ele vai acabar acelerando muito o cátodo, fazendo com que ele vá diretamente para cima do ânodo, acontecendo uma colisão entre eles. E a partir dessa colisão vai ser uma parte dessa energia ela vai ser perdida. E quando ela vai ser perdida, ela vai ser convertida no raio-x.
É por isso que eu expliquei que o raio-x é basicamente uma perda de energia através, não, depois, né, de uma colisão entre o cátodo e o ânodo. E daí, nos detectores, ele vai funcionar quando o raio-x ele vai atingir esses detectores, então daí eles vão produzir sinais elétricos, que são as correntes. Esses sinais eles vão ser processados pelo computador para que seja feita a reconstrução da imagem, que é, né, como já expliquei, chamada de reconstrução tomográfica, tendo ali então a imagem já pronta para o paciente poder analisar. As imagens deixam bem claro de como funciona esse processo do cátodo indo em direção ao ânodo, e ali embaixo naquela imagem ela vai mostrar como que é essa perda de energia, né, e como que é transferido em raio-x. Agora, por último, eu deixei uma curiosidade mesmo para vocês, que é a diferença entre tomografia e tomografia com contraste. Bom, essa tomografia com contraste, ela é basicamente feita através do iodo. Então, o paciente, antes de entrar no tubo giratório, vai ser ingerido esse iodo. Ele tem uma absorção muito rápida, então esse é um dos motivos de ser usado o iodo, além de que ele vai ter uma alta densidade e um número atômico, com que faz que sejam absorvida melhor o raio-x. Então, nas imagens onde, consequentemente, só com a tomografia sairiam mais escuras, com a tomografia com contraste, ele vai acabar saindo mais brilhante, por ter esse iodo na composição ali. Então, esse iodo também ele é eliminado de forma rápida, então ele é muito bem utilizado. Como mostra a imagem, é aquela parte que antes estava mais escura, após a tomografia com contraste, ela fica mais brilhante. A tomografia é um exame muito importante para investigar diversas doenças, mas como qualquer outro procedimento médico, ela envolve alguns riscos e exige alguns cuidados. Um dos principais riscos é a exposição à radiação, que apesar de controlada, pode trazer efeitos a longo prazo, se houver repetição frequente do exame. Outro ponto é o uso do contraste, uma substância que ajuda a melhorar as imagens, mas que pode causar reações alérgicas, tanto como coceiras, enjoos ou, em casos mais raros, reações mais graves. Além disso, pessoas que já têm problemas nos rins precisam de atenção especial, porque o contraste pode agravar essa condição. E por fim, é importante lembrar que gestantes devem evitar a tomografia, e ao menos que seja extremamente necessário, para evitar riscos ao bebê. Já quanto aos cuidados, o mais importante é informar o médico sobre qualquer alergia, sobre a possibilidade de gravidez ou sobre doenças já existentes. Caso o exame utilize contraste, normalmente é necessário fazer jejum antes. Depois do exame, beber bastante água ajuda o corpo a eliminar o contraste de forma mais rápida e segura. E se aparecer qualquer tipo de reação depois do procedimento, é fundamental avisar o médico imediatamente. Em resumo, a tomografia é um exame seguro quando realizado com orientação adequada, seguindo os cuidados e conversando com a equipe médica. Os riscos diminuem bastante e o exame se torna muito mais tranquilo e eficiente. Aqui estão as referências do nosso trabalho e obrigado pela atenção.